Imagine só você se divorciar sem brigas, sem drama e ainda poupando tempo e dinheiro. Não, não é um conto de fadas, é apenas o divórcio extrajudicial e é sobre ele que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Jit Cerqueira, advogada especialista em direito das famílias e sucessões, e hoje eu quero conversar com você sobre um instituto que tem ganhado cada vez mais popularidade entre aqueles casais que querem encerrar o seu casamento de uma maneira muito mais leve, digna e humana. E eu estou falando, é claro, do divórcio extrajudicial. Esse divórcio extrajudicial é aquela forma escolhida por aquele casal que está de acordo não só em relação ao divórcio, mas em relação à divisão dos bens daquele casal. Então, o divórcio extrajudicial, meu amigo, minha amiga, ele tem dois requisitos indispensáveis. O primeiro, que eu já te disse, que é a inexistência de conflito, e o segundo, a obrigatoriedade da presença de advogado. Isso porque é o advogado que vai garantir que os seus direitos estão sendo respeitados, de que aquela partilha de divórcio está sendo feita em conformidade com a lei e, o mais importante, assegurar de que todas as normas jurídicas estão sendo aplicadas a esse divórcio extrajudicial. Então, antes de tudo, na verdade, você vai precisar escolher um bom advogado, e eu te recomendo que você escolha um advogado especialista, porque justamente por ele deter um conhecimento mais aprofundado, ele vai conseguir dar entrada no seu divórcio extrajudicial com muito mais celeridade, conduzir esse processo com muito mais eficiência. Então, depois que você escolher o seu advogado para o seu divórcio extrajudicial, e eu devo te lembrar que esse advogado, ele pode inclusive ser o mesmo para o casal. Pode ser um advogado comum, não tem problema nenhum, inclusive é muito mais prático. E aí depois que você fizer essa escolha, você vai o quê? Separar os documentos. E quais são os documentos que você tem que ter em mãos? O seu documento de identidade pessoal, óbvio, do outro cônjuge também, a certidão de casamento atualizada dos 3 últimos meses, de preferência emitida no modelo digital, né, pelo site dos registradores. Inclusive, se você contar com o auxílio de um bom advogado, ele mesmo vai fazer essas solicitações para você. Certidão de casamento, pacto antinupcial, se tiver, os documentos que atestem a propriedade dos imóveis. Então, por exemplo, a certidão de matrícula de inteiro teor de um imóvel, a comprovação do valor existente em uma conta de investimento, o documento de um carro, né, que você possui com essa pessoa e, é claro, o documento dos filhos, ainda que eles já sejam maiores de idade. Agora, falando em filhos, se você tiver filhos que ainda são crianças ou adolescentes, você vai poder fazer esse divórcio extrajudicial? A resposta é sim, você vai, graças ao provimento 571 do CNJ do ano passado. E o que diz, então, essa resolução? Essa resolução 571 do CNJ, ela prevê que o divórcio extrajudicial, se você tiver filhos que ainda são menores de idade, é possível desde que você comprove ao tabelião que você já deu entrada no judiciário em relação à discussão da guarda, pensão alimentícia e regime de convivência. Então, depois que você der entrada nesse processo, você vai pegar o número dele e mostrar para o tabelião. Falando sobre esse processo de guarda e pensão alimentícia, ele tanto pode ser litigioso, ou seja, quando o casal discordar em relação à modalidade da guarda ou o valor da pensão, como consensual. Pode ser que esse casal, assim como no divórcio, também esteja de acordo em relação à guarda e pensão alimentícia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contar com o seu bom advogado, que vai formular o acordo, e vai simplesmente pedir para o juiz e para o Ministério Público para aprovar esse acordo. Perfeito, maravilhoso. Aí você vai voltar para o cartório e aí sim, você vai dar entrada nesse requerimento do divórcio extrajudicial. Nesse requerimento do divórcio extrajudicial vai constar como vai ser a partilha dos bens, que geralmente é 50% para cada. Mas se a gente está falando de um cônjuge que, por exemplo, quer abrir mão, vamos supor, de um carro, de uma casa, isso vai ser interpretado no ato da escritura como uma doação. E sobre a doação vai incidir um imposto de transmissão causa-mortes e doação que vai ser pago por aquele cônjuge que vai ser beneficiado com aquele bem. Perfeito? Então, depois que você fizer esse requerimento, você não, advogado especializado, fizer o requerimento, ele vai dar entrada, vai constar a partilha, e aí o tabelião vai verificar se todos os documentos foram atendidos, se ele vai atestar se aquele documento está em plena conformidade com a lei. E aí, depois que ele fizer isso, ele vai agendar a data da lavratura da escritura pública de divórcio. E aí, o que vai ser essa lavratura de escritura? Vai ser basicamente a formalização do seu recomeço. Então, essa lavratura da escritura, ela tanto pode ser
de uma forma digital, ou seja, se você não puder comparecer presencialmente, vamos supor que você já esteja morando em outra cidade, ou até mesmo em outro país, você vai baixar o aplicativo do e-notariado, solicitar o seu certificado digital e aí pedir para o tabelião que a sua assinatura seja feita de maneira virtual, por meio de uma videoconferência. Ou então, se você preferir, pode outorgar poderes para alguém por meio de uma procuração pública para essa pessoa assinar o seu divórcio no seu lugar. E aí, depois que a gente faz essa lavratura da escritura pública de inventário, acabou? Não, não acabou, porque o advogado ainda vai precisar pegar essa escritura pública e registrar no registro de imóveis competente, para que a gente fique formalizada a divisão dessa propriedade. Se a gente está falando de um carro, por exemplo, pegar a escritura pública e levar lá no Detran. Ah, investimento, vai ter que levar lá no banco. Então, viu só como o divórcio extrajudicial é uma alternativa muito bacana para quem busca rapidez, para quem busca paz e, o mais importante, para quem busca economia de tempo e dinheiro, porque imagina só você ficar 3, 5 anos em um divórcio judicial, ou até mais, viu? Porque você não consegue chegar a um consenso, ou então até mesmo por conta da morosidade do judiciário, não vale a pena, né? Então, se eu fosse você, tentava fazer um bom acordo com seu ex, para que vocês possam dar entrada nesse divórcio extrajudicial e juntos poupar tempo e dinheiro. Então, se esse vídeo foi útil para você, curte, comenta e compartilha com quem também precisa saber um pouquinho mais sobre o divórcio extrajudicial. E, é claro, se você está precisando de algum tipo de auxílio no seu divórcio extrajudicial, ou então se você tem alguma dúvida muito específica, você pode mandar nos comentários aqui abaixo, ou então você pode ir direto no link que está na descrição desse vídeo. Muito obrigada, um abraço e até a próxima!